Glória a Deus, que coisa gostosa, podemos adorar, louvar o Senhor, porque o Senhor, Ele é merecedor de toda a nossa adoração, a Ele toda a honra, toda a glória. Deus, Ele se alegra em nos abençoar, e a palavra diz que Ele sempre quis dar o melhor para o teu povo, porque nós temos as nossas próprias decisões, os nossos próprios meios, e muitas das vezes queremos alcançá-las com as nossas próprias mãos, porém, nem sempre somos vitoriosos com essa batalha. E no início do culto nós demos uma palavra que se encontra no livro de Josué. Aqueles que gostariam de novamente fazermos essa leitura, nós vamos tentar trazer aqui algumas lições de Josué nessa passagem que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. E eu gostaria de refazer essa leitura e depois ministrarmos um pouquinho aquilo que o Senhor quer falar conosco. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu confesso que ao ler e meditar um pouquinho sobre essa mensagem, sobre o que Deus está falando aqui para Josué e obviamente para nós, o que esse texto tem para as nossas vidas nos dias atuais. Nós vemos aqui Deus dando uma ordem a a Josué. Mas quem era Josué? A Bíblia fala que Josué, quando a gente vai buscar conhecer Josué, nós vamos encontrar a primeira vez que é citado o seu nome, que está lá no livro de Êxodo, quando Moisés o convida para ser o seu auxiliar, para ser ali o seu ajudador, para ser ali o seu companheiro. E Moisés dá uma ordem para Josué, para que ele arrebanhasse, ou melhor, convidasse alguns homens da tribo para guerrear contra o rei Ameleque, os amalequitas. E diz a palavra do Senhor, perdão, irmãos, diz a palavra que ali estava
o Josué, então ele pega alguns homens da tribo e vai então a guerrear contra o rei Ameleque e os amalequitas. Enquanto isso, Moisés ele sobe ao monte juntamente com Arão e Hur, para que de lá de cima ele pudesse contemplar aquele cenário de guerra. Diz a palavra que Moisés ele estendeu as suas mãos ali para abençoar Josué durante aquela guerra. E por incrível que pareça, quando seus braços estavam estendidos para ali abençoar a vida de Josué, eles estavam conseguindo vencer a guerra. Mas o cansaço de estar com seus braços estendidos, obrigado, irmão. E quando Moisés começava a baixar as mãos, então os amalequitas conseguiam dar e conseguir vencendo a batalha, chegando ao ponto então de Arão e Hur segurar os braços de Moisés para que ele continuasse até o final do dia, até o final daquela batalha, com as suas mãos estendidas, para ali eles vencerem aquela guerra. E o que esse texto tem para nossas vidas? Enquanto eu e você estamos aqui, tem pessoas orando. Enquanto nós estamos nas batalhas, tem pessoas orando para as nossas vidas, para que nós possamos vencer todas as nossas batalhas do dia a dia. Talvez você fale, puxa vida, mas eu nem mesmo sou crente, mas tem pessoas orando pela sua vida. Tem pessoas que estão orando por você que está ouvindo nas lives, porque nós sabemos que o Evangelho de Jesus é as boas novas, é o Evangelho que tem que chegar e tem que alcançar todos aqueles que desejam a servir ao Senhor. Essa batalha contra Amaleque foi uma das primeiras coisas que viemos conhecer sobre Josué, porque na vida todos nós enfrentamos momentos difíceis, onde é necessário atravessar o Jordão, ou seja, superar os obstáculos, para entrar em novas fases e bênçãos prometidas por Deus, assim como o povo de Israel enfrentou dificuldade. E eu quero trazer algumas lições aqui que nós aprendemos com esse texto. Primeiro, quando Deus dá a Josué aqui, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora e passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós vemos, portanto, que aqui foi instalado o caos. De imediato, Josué ele ficou incumbido de uma tarefa que ele estava acostumado a ser apenas um auxiliar de Moisés, e de repente ele se viu numa situação de responsabilidade. Ele se viu numa situação agora que tudo recairia sobre ele, porque há momentos, irmãos, que Deus vai te colocar como responsável. Há momentos nas nossas vidas que nós temos que ter essa atitude de assumirmos as responsabilidades para nós, se queremos ser vencedor em alguma coisa, se queremos alcançar alguma coisa. Nós não podemos ser meros espectadores, de esperar pelos outros. Muito pelo contrário, a partir do momento que você toma essa atitude, você vai enxergar a vida de uma outra forma. Você vai enxergar que a vida não é só tudo numa boa. Não, você sempre terá uma batalha a enfrentar, no dia a dia, no seu trabalho, na escola, em todas as situações. Você nunca vai ficar tranquilo. Em todos os momentos você vai ter que tomar uma atitude e se
colocar numa posição que talvez você não queira, mas é uma posição que Deus quer te colocar, te ensinar nas dificuldades, te ensinar nos momentos que você precisa tomar uma atitude e colocar-se diante de Deus, não somente ficar esperando. E aqui Josué, ele recebe então essa notícia: Moisés está morto. E o povo estava acostumado e até tranquilo, pois afinal Moisés, ele era o homem que falava com Deus, ele era o homem que estava e ouvia o Senhor, ele era o homem que quando ele levantava o seu cajado, ele tocava no mar e o mar se abria, ele era o homem que quando o povo estava com sede, ele tocava na rocha e a rocha abria e dava água para aquele povo. Ele era o homem que quando ele orava e clamava ao Senhor, o Senhor enviava o maná do céu. Ele era o homem que ele orava e que Deus usava para tantas coisas. Mas agora ele está morto. O povo já não estava mais com ele, não era mais Moisés, agora era Josué. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto, que Deus fala com Josué: levanta-te. Ninguém te poderá resistir, porque todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desamparei. É isso que Deus está falando com você nesta noite. Assim como Deus era com todos, Deus é contigo. Há momento que você precisa aprender que esse Deus, ele não mudou, ele continua operando curas e maravilhas, continua libertando, continua transformando famílias, transformando vidas. Há momento que você precisa tomar uma atitude, uma posição. E qual é essa posição que Deus requer de nós? Que nós nos colocamos diante dEle, que nos colocamos para Ele: Senhor, eis-me aqui, o que quer que eu seja nas tuas mãos, Senhor, que o que o Senhor deseja que eu faça, Senhor, eis-me aqui. Nós não podemos mais ficar esperando pelos outros. Essa foi uma ordem do Senhor, porque o povo estava acostumado dessa forma. O povo estava acostumado, estava tranquilo, e gerou então neles uma incerteza: para que lado se dirigir? Não é assim que nos sentimos muitas das vezes? Às vezes estamos diante de situações que não vemos saída. A impressão que está tudo fechado, as portas não se abrem mais, as dificuldades aumentam dia a dia. Parece que não flui, não caminha, seja na vida profissional, seja na saúde, seja em qualquer área da nossa vida. Há momentos que nos deparamos com certas dificuldades que parece que não avançam. Mas o Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, aleluia, glórias a Deus. É que muitas das vezes nós estamos acostumados com a liderança humana, queremos respostas de prefeito, de governantes, queremos ter as nossas vidas serem solucionadas. Porém, a Bíblia nos ensina que é Deus o nosso ajudador, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá direção para alcançarmos, para galgarmos os nossos desejos, as nossas coisas. Porque enquanto o povo ali estava dependendo de Moisés, as coisas andavam, porém eles continuavam na mesmice. Só que a promessa de Deus não era para que eles permanecessem no deserto.
Deus havia prometido uma terra para eles. Deus havia prometido uma terra. E era o maior sonho dos hebreus naquela época. Porque a oportunidade agora que eles tinham diante dos seus olhos, porém, eles teriam que ter uma atitude. Qual era essa atitude que Deus deu a Josué? Levanta-te e agora passa esse Jordão. Levanta-te e agora passa esse Jordão. A Bíblia fala que o Rio Jordão, quando ali os sacerdotes conduzem o povo e a arca da aliança, diz a palavra que enquanto eles estavam ali se preparando para atravessar o Jordão, Josué convida aquele povo a se santificar, a buscar ao Senhor. E quando eles vão atravessar o Jordão, quando os sacerdotes quando eles colocam seus pés no rio, aquele rio caudaloso, de correnteza, diz a palavra que a correnteza se acalmou e o rio se dividiu em duas partes, para que aquele povo passasse a pés enxutos. E essa travessia fez com que eles vissem que Deus também era com Josué. E no outro dia Deus falou com Josué que ele iria exaltá-lo de todo Israel, porque ele fazia o que Deus lhe ordenava. O segredo ainda é a obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando obedecemos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, consequentemente, as consequências de vitórias. Não tem como dar errado, porque a partir do momento que você obedece tudo que a Bíblia te instrui, tudo aquilo que o Senhor quer que você faça, é difícil? Claro que é. Somos humanos, somos cheios de falhas, queremos resolver a nossa maneira, queremos andar a nossa maneira, queremos fazer o que nos apraz, mas Deus sempre continua olhando para nós com olhar de misericórdia, e só esperando que nós iremos a Ele, e buscarmos a Ele, e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para continuarmos. Porque esse povo, enquanto eles estavam caminhando no deserto, eles tinham uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que manava leite e mel, mas eles tinham que atravessar, eles teriam que atravessar o deserto, eles teriam que passar por algumas etapas, para alcançar esse lindo lugar. Assim somos nós, cristãos. Nós não lutamos por uma terra aqui na terra, mas por um lugar, por uma cidade celestial, onde a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá mortes. Ali haverá só alegria, e todos cantaremos Hosana, Hosana. Todos dali daremos glórias àquele que veio, que se fez carne, e que venceu principados e potestades por mim e por você, que deu a sua vida em morte de cruz para nos resgatar, porque nós éramos como esse povo no deserto, um povo obstinado, um povo que não era obediente, um povo que reclamava de tudo, murmurava em tudo. E a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino do céu. Os reclamadores
não herdarão o reino do céu. Porque o Senhor, Ele não se agrada daqueles que vivem reclamando de tudo. O Senhor não se agrada daqueles que abandonam, deixam esse caminho lindo, maravilhoso, ainda que em momentos que temos que pisar em cobras e escorpiões, mas em todos os momentos a palavra do Senhor diz: ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, não te deixarei, não te desamparei. Irmãos, é a palavra que diz para nós. O Senhor, Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes que precisamos. O Senhor sempre estará nos guardando, sempre estará derramando a tua graça e a tua misericórdia, independente do que nós estamos passando, do que nós estamos. Segunda coisa que eu aprendo aqui com o Senhor, nessa mensagem: precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Há uma história que diz que, ou melhor, no livro de Números, Moisés também chama novamente Josué e Calebe para que ele reunisse mais alguns homens, no total 12, para que eles fossem espiar as terras, para que eles iriam conquistar, porque o Senhor havia prometido. Mas é tão interessante que, quando eles voltaram para dizer para o povo como era a terra que eles tinham visto, visitado, aquelas imensidões de cidades e tal, eles eram em 12, porém 10 vieram e desanimavam o povo. Não vamos para aquele lugar lá é muito grande, é muito perigoso, e certamente que não poderemos enfrentar aquelas pessoas. Mas espera aí, Deus estava dando uma ordem para eles, e ali volta. Não é na nossa vida assim? Quando você tem um projeto, muitas das vezes você conta para alguém, e essa pessoa, ao invés de te animar, ela te desanima. Eu quero dizer para você: se você tem algo no teu coração, coloca nas mãos do Senhor. Pare de ficar falando para o teu vizinho, pare de falar para as pessoas, porque ninguém quer te ver crescer como Deus quer te ver crescer, irmão. Aprenda isso. Muitas das vezes você tem um projeto dentro do teu coração, um desejo de fazer algo você está se animando, que você acha, olha, eu acredito que eu vou investir nisso, eu vou ter resultado. Mas o inimigo sempre tem que usar a boca de alguém para tentar te desanimar. E eu quero te dizer que nessa mensagem Deus fala: fica quieto, porque se Ele prometeu, é Ele que vai cumprir. Se é Deus que prometeu para você, irmão, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele vai te abençoar, porque é uma promessa do Senhor. Porém, Josué e Calebe diz: a terra é boa demais. Olha que promessa. A terra é boa demais. E o nosso Deus, Ele é forte. E se Ele se agradar de nós, Ele nos vai dar a terra. 10 tentaram desanimar
o povo de Israel. Porém, Josué e Caleb, eles prevaleceram firmes, assim como Deus quer de nós. As nossas atitudes, sermos firmes, corajosos, determinados. Não é porque você ouviu não, que você não vai conseguir o sim. É assim na nossa vida. Quantas portas a gente precisa bater até que venha uma porta abençoada, mas porque você está ainda esperando aquela enorme daquela porta, que você não vai enfrentar as pequenas, que vai te ensinar a passar o deserto, como diz a palavra aqui, porque aquele povo foi tirado do Egito, mas eles tiveram que passar por um processo de purificação, porque afinal de contas, no meio de uma multidão de pessoas, existem pessoas que esforçadas, mas também tem aquelas acomodadas, tem aquelas que são desanimadas em tudo para ela não dá certo, ela nem mesmo tenta, ela já desiste, só de imaginar que ela tem que enfrentar alguma coisa. Aí eu não vou porque eu não consigo, aí eu não vou porque quem sou eu? Ela já se autodiminui por dentro, se esquecendo que não é ela que é capacitada, mas é Deus que lhe capacita. Mas para isso aqui tem que haver uma ação, tem que haver uma atitude da parte dela, ela se colocar na posição. Se ela se coloca na posição, obviamente que ela vai ter dificuldades, ela vai enfrentar lutas, mas uma coisa é certa, das lutas ela vai tirar o aprendizado, das dificuldades ela vai aprender como resolver muitas coisas, porque ninguém consegue ser vitorioso em todas as coisas. O deserto, ele é estéril, ele coloca medo, impõe incertezas, mas não é a nossa morada. O deserto, ele foi e é uma fase necessária, porém ele é temporária, e o povo não é para ficar estagnado, se acomodar com aquele ambiente, nesse ambiente que não é para qualquer um, mas enquanto estivermos, devemos aproveitar para tirarmos algumas lições. Primeiro, que o deserto não é uma fartura de água e comida, então aquele povo ele precisou depender de Deus, porque ele estava numa terra estéril, uma terra que não produzia, mas Deus estava prometendo para eles uma terra de mana, leite e mel. Aquele povo então ele estava esperançoso de chegar, mas para que eles alcançassem aquele lugar, eles teriam que guerrear, enfrentar muitas lutas, e a obediência de Josué foi o que prevaleceu nisso aí. Primeiro, que no deserto não há fartura de água e comida, mas faz com que você valorize mais o que você tem. Valorizar o que você tem. Talvez você fale, mas eu não tenho nada. Mas a Bíblia fala de uma mulher que, quando o profeta chegou à casa dela, e a Bíblia diz que os seus filhos estavam para serem vendidos, devido a uma dívida, que era do seu marido, ela era viúva. E a Bíblia fala que os seus dois filhos, que os filhos dela seriam vendidos para pagar aquela dívida. Mas ali chegou um profeta, um homem de Deus, e o que ele pergunta para ela: o que você tem? Ela falou: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E a Bíblia fala que ali eles oraram, e o azeite ele multiplicou, ao ponto
de não caber mais nas vasilhas que ela havia solicitado ao seu filho, para que fosse buscar aos vizinhos. E o azeite se multiplicou tanto, que já não cabia mais naquelas vasilhas. E a ordem do profeta para ela foi: vá, vende, paga as tuas dívidas e viva do resto. Às vezes a gente quer pular e dá para pagar as dívidas. Pegamos um dinheiro e ao invés de pagarmos aquilo que nos comprometemos, e depois vem as consequências. Mas não faça dessa forma, irmão. Para que se valorize mais do que está ao seu lado, do que se ajuda. Atravessar esse ambiente hostil é terrível, pois há uma nova etapa à sua frente, cheia de desafio, mas também de promessas. Glórias a Deus. E vendo essa trajetória do povo no deserto, Josué se depara agora com a promessa do Senhor, até eles chegaram à cidade fortificada de Jericó. Porque essas cidades também fortificadas, elas precisavam ser conquistadas. Assim como todo o povo de Israel, sob a liderança de Josué, obedeciam suas ordens e permitiram que ele os liderasse, Deus sempre dava a vitória ao seu povo. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre Jericó, sobre as muralhas de Jericó. E segundo alguns historiadores, as muralhas, elas tinham em torno de 6 metros de altura, mas não fala a largura, mas eu acredito que devia ser bem largo, porque afinal de contas, dizem que haviam casas em cima das muralhas, tanto que a casa de Raabe, a prostituta, era em cima em cima da muralha. E eu acredito que quando que o povo de Israel se deparou, e a promessa do Senhor que daria Jericó nas mãos deles, eu acredito que no meio daquela multidão, no meio daquele povo, ao se deparar com aquela muralha aparentemente intransponível, porque ela havia sido construída com esse objetivo, de evitar que exército, que alguém invadisse. Então ela era muito bem fortificada, com pedras gigantescas, com um reforço gigante. E eu acho que quando aquele povo falou, deve ter olhado e falou: nossa, acho que Josué está louco. Como que a gente vai conseguir vencer esse povo aí? Olha o tamanho dessa fortaleza aí, olha que muralha. Eu acredito que também há situações na nossa vida que nós vivemos assim. Às vezes nós temos uma promessa do Senhor e falamos: mas como? De jeito. A gente não consegue enxergar os meios para alcançar. Você não enxerga, mas Deus tem uma estratégia para você. Deus tem uma forma de você vencer e de você poder atravessar, e para você chegar e derrubar essa muralha. É assim na nossa vida. Tem coisas que nós não enxergamos saída, não enxergamos forma de como vencermos, de como conquistarmos certas coisas. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é que precisamos saber que a vitória vem de Deus. Que não somos, teoricamente, saber de tudo, mas tudo está na mão do Senhor. E o Senhor prometeu que daria, e que Josué conquistaria Jericó.
Então o Senhor lhe dá uma estratégia. A Bíblia fala a respeito de que eles fizessem, então ali, caminhasse durante 6 dias, e no 7º dia, 6 dias ficaram rodeando as muralhas de Jericó. Mas o mais interessante é que antes deles irem a fazer isso, Josué manda uns espias para conhecer Jericó. E a Bíblia fala que esses espias e espiões, eles chegaram até a casa de Raabe, a prostituta, e ali ela então esconde eles, porque o rei ficou sabendo desses espiões, e ela então esconde eles ali, mas não sem antes pedir um favor deles. Falei: olha, depois que vocês chegaram com seu exército aqui próximo à cidade de Jericó, o nosso coração temeu, tivemos medo, porque nós ouvimos falar desse Deus de Israel, nós ouvimos falar desse Deus que abre o mar, nós ouvimos falar do que Deus é capaz de fazer, e o nosso coração tremeu. Eu quero lhe pedir um favor: quando vocês conquistarem Jericó, guarda a mim e a minha família, porque nós temos e sabemos que Deus já deu a vitória para vocês, e que vocês vão conquistar Jericó. Aparentemente, para quem vê lá de fora, é impossível, mas nós temos certeza que Deus vai dar a vitória a vocês. Muitas das vezes tem pessoas que sabem que você vai ser um vencedor, porque ele sabe o Deus que você serve, e às vezes ele quer também ter essa mesma oportunidade que você tem hoje de ouvir essa mensagem, de ouvir que Deus, Ele é capaz e pode tudo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, se você está passando por um problema financeiro, se você está passando por um problema com alguma coisa na justiça, se é alguma doença, eu não sei, mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus, Ele está aqui para te dar essa vitória. Então somente creia, então somente coloque a sua fé em ação, e se permita que Deus possa te ajudar a vencer essa etapa. E a Bíblia continua dizendo que aí ela pede para que eles guardem ela ali, ela e sua família. E aí eles pedem para ela, fala: olha, então você coloca, para não nos confundirmos, coloca uma fita vermelha na janela, para que quando nós invadirmos, nós tomemos o cuidado de não guerrear contra a sua família. E assim foi o que aconteceu. Deus guardou ela, porque Deus tinha um projeto para a vida dela. E os irmãos sabem que da geração de Raabe, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela faz parte. Você não entende porque Deus te deu a oportunidade de conhecê-lo, de se chegar a Jesus, porque Deus tem um projeto vitorioso para a tua vida. Deus tem um projeto muito grande, e Ele tem algo que você não está enxergando, mas que Deus tem preparado para a tua vida, e é isso que o Senhor quer para você. Terceiro e último do que nós aprendemos: precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida.
Josué recebeu uma visão clara de Deus, soube e sabia qual era o propósito. Essa visão não era somente entrar e conquistar uma nova terra, mas também porque tinha um propósito divino, salvar Raabe. Essa mesma lição se aplica a nós, porque se não tivermos uma visão clara de Deus, para mim, para a nossa vida, corremos o risco de andar em ciclo e de seguir caminhos errados. É preciso ter ânimo e coragem, e principalmente de decidir o que queremos. Se queremos ouvir a voz do Senhor, quando Ele diz aqui, levanta-te, ou se queremos continuar sentado. Josué ele poderia responder ao Senhor, mas quem sou eu? Eu não posso, não tenho condições, não sou nada. Mas pelo contrário, ele se prontificou, ele se colocou na posição, e é isso que Deus quer de nós, uma posição de nos colocarmos diante dele, diante de todas as nossas dificuldades, porque muitas dificuldades são que nós mesmos abraçamos com as nossas mãos. Eu aprendi uma certa vez e eu ouvi que às vezes a gente compra a prova com a mão, às vezes a gente compramos a prova que não era para ser nossa, e às vezes a gente acaba comprando dos outros, porque queremos ajudar. Mas quando a gente faz isso, a gente aprende e saber que existe muitos Moisés aí que estão orando e que estão com suas mãos levantadas para nós, para nos ajudar a guerrear. Nessa batalha da vida, o nosso alvo não é riquezas materiais, o nosso alvo não é uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra onde as ruas são de ouro, mas uma terra onde não haverá mais tristeza, mas uma terra que para chegar lá é necessário muito esforço, muita guerra, muita batalha. Essa batalha não é física, ela não é contra a carne e contra sangue, mas é uma guerra espiritual, onde os principados, os potestades lutam diariamente para tentar colocar o desânimo, colocar a preguiça, colocar muitas coisas para impedir de você avançar. E a batalha espiritual ela é tão terrível que ela não escolhe se o crente é forte ou se ele é fraco, se ele está, porque se ele não pode atingir o crente forte, ele atinge alguém da sua família. Se ele não pode atingir aquele que está armado com a armadura do Pai, ele ataca quem está ao seu lado. Então, se tem alguma coisa na sua vida que não está dando muito certo, não está caminhando, eu quero te convidar agora a se colocar de pé para orarmos. Nós vamos entrar agora numa batalha, porque assim Deus está me dando direção. Nós vamos orar e pedir para que o Senhor e o sangue de Jesus possa nos dar esta vitória. Eu quero pedir para você colocar diante do Senhor agora aquilo que você precisa. Se existe algo que está te
colocando para baixo, está te fazendo você ficar, se sentir medroso, temerosa, eu quero dizer para você que nesta noite Deus te trouxe aqui, não foi em vão. Deus não me deu essa mensagem para cair no vazio, para cair no esquecimento lá, porque a palavra do Senhor, ela tem endereço, ela tem lugar para agir e trabalhar. Porque primeiramente Deus fala comigo, para depois falar com os demais. E nessa noite eu confesso que estou sendo renovado através dessa mensagem, e saber que Deus, Ele está me guardando em tudo. Talvez os meus olhos não possam não contemplar a vitória, os meus olhos físicos não, mas os meus olhos espirituais, porque as escamas estão sendo caídas agora. Porque pelos olhos da fé nós podemos ver casamentos sendo restaurados. Pelos olhos da fé eu posso ver pessoas sendo curadas agora do câncer. Eita, lamachaba. Pelos olhos da fé eu posso ver agora pessoas que estão com uma causa na justiça e dizendo que já está decretado. Eu digo para você que não, que Deus está mudando, Deus está reescrevendo novamente. Pelos olhos da fé o Senhor está me dizendo que está abrindo portas de emprego. Pelos olhos da fé Deus está lhe dando um novo ânimo. Deus vai tirar você dessa estagnação de medo, essa posição de que não consegue avançar. Está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Essa muralha intransponível, Deus está dando estratégia para você vencer os seus medos, vencer os seus temores e chegar à tão almejada vitória.